Até 2030, espera-se que a média de vida suba 20 anos. Ou seja, a média de vida do brasileiro de 75 anos vai passar para cerca de 90. Ok, vamos viver mais, mas vamos viver melhor? Bom, esse é o assunto de hoje do Conexão Saúde, que fala sobre longevidade, porque afinal de contas a gente quer viver bem agora, mas melhor ainda lá na frente. Quer saber como? Então vem comigo! Olá, querido, querida, conectado, conectada, que bom é receber você mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o nosso segundo episódio de 2024 e a gente está tão feliz. A gente segue cada vez mais empolgada com o resultado, com a reação de vocês em relação ao nosso programa. É uma alegria muito grande. Para quem está me conhecendo agora, muito prazer, eu sou Marcela Moreira e eu ando muito bem acompanhada. Eu tô aqui com as minhas amigas Maria Eduarda, nossa Duda, e também com a Adriana. Olá, meninas! Oiê. Olá, Marcela, tudo bem? Eu tô, vocês estão bem animadas? Tô ótima, acho que vai ser, assim, fantástico esse episódio. Eu também acho. Não, eu mais ainda, né? Falou de longevidade, tá aqui, né, ó. A pessoa em carne e osso, é isso mesmo, carne e estampa. Gente, quem tá conosco também, mais uma vez, é claro, é a Farmácia Manipulari. A Manipulari que tem aí quase 2 décadas de reconhecimento em todo o mercado pela qualidade dos medicamentos e suplementos que formula, que entrega, não só aqui no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, de onde a gente fala, mas no Brasil inteiro. Então, você quer fazer um pedido? Aponta a câmera do seu celular para o topo da tela, onde tem um QR Code, você vai cair direto no site. Tem também o link para o WhatsApp, você fala com o farmacêutico, com a farmacêutica, e ela vai esclarecer as suas dúvidas e vai conseguir, com certeza, aviar a sua receita, agilizar o processo com entrega para todo o Brasil. Não perde essa oportunidade, a gente realmente sabe que pode confiar de olhos fechados, tá bom? É a nossa dica para você e, é claro, nosso agradecimento e um beijo para toda a equipe que segue com a gente aqui, né? Com firme certeza. E forte. Olha só, meninas, por falar em firme e forte, eu tenho uma pergunta. Vocês já pensaram quanto tempo vocês querem viver? Eu quero passar do 100. 100. Ok, e você, Dri? Ontem eu pensei no que a gente ia fazer hoje e eu fiquei um pouquinho preocupada. Porque eu falei, se eu viver até os 70, 75, eu tô com 57. Nossa, pouco tempo, né? Pouco tempo. Pra essa mocinha? Eu falei, Eu acho. então eu quero acho que viver até uns 90. Bom. Porque senão, eu tenho que correr atrás do prejuízo. Ó, eu confesso que eu nunca pensei. Nossa. Não cheguei assim, sei lá, 80, 90. Mas uma coisa eu tenho certeza, e eu acho que quem está nos ouvindo também tem. Seja qual for a idade, eu quero chegar bem. Eu quero chegar Sem ser inteira. dependente. Eu quero chegar autônoma e me sentindo plena. E esse é o assunto de hoje da nossa conversa, que é o quê? Longevidade. A gente tá, assim, Sensacional. muito animada e, assim, recebendo um convidado muito querido, né? A gente está falando aqui do Dr. Cássio Jorge. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Dr. Cássio, que é um especialista no assunto, reconhecido no tema. Então, assim, seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado a vocês, a Farmácia Manipulari, muito obrigado a Adriana, a Maria Eduarda e a você, Marcela, pelo convite, para que nós possamos interagir com quem nos está assistindo, que é um tema realmente muito discutido e fantástico, porque a pergunta que você fez, você quer viver quanto? Ela falou que eu quero durar ou envelhecer. Essa é a diferença. Durar é uma coisa, durar qualquer um dura. De que maneira? Agora, envelhecer é diferente. Uou. Então, durar um sapato dura, um carro velho dura. Agora, se você cuidar desse carro sempre, você fizer a revisão, você fizer encerar, você cuidar da mecânica, você vai ter um carro sempre novo. Então, esse é o tema, a diferença durar ou envelhecer. Maravilhoso! Nossa, então Já começou tudo assim! que eu falei. Eu quero envelhecer. Bom. Maravilhoso. Isso eu não mesmo. quero durar, eu quero envelhecer. Grande diferença, né? Total. Inclusive, Nossa, já doutor, engato... você já me... Não.
É porque Vocês faz perceberam? confusão. Vai funcionar Fazem dessa muita forma. confusão. E Mas tem é uma reflexão que é... uma provocação importantíssima. exato. E é o gancho já dessa primeira pergunta, doutor, que eu vou te deixar. A gente sabe que estamos mesmo vivendo cada vez mais, né? A população brasileira hoje, se não me engano, 75 anos e meio é a média, a expectativa de vida. Não necessariamente essa idade significa que vamos chegar bem, né? Até lá. Mas eu estou percebendo que as pessoas estão deixando de usar a expressão terceira idade, melhor idade, e usando mais a palavra longevidade. O que esse termo traz de novo para a gente? O que significa essa longevidade? Perfeitamente. Muito bem colocado, né? Veja que a nossa expectativa de vida na Previdência, como você falou, 76, dependendo inclusive da região. A mulher um pouco mais, até quase 78. Mas a nossa expectativa de vida aumentou mais de 30 anos nos últimos anos, Adriana. Tá? Que significa que nós vamos viver mais, durar mais ou envelhecer mais, tá certo? Então, a sua expectativa de vida hoje, que você está dizendo 76, ela passou para 96. Expectar significa esperar até. Então, é a partir de 96. Não é a partir de 98. O homem é 96, que tem um pouquinho a menos, entendeu? E nós estamos vivendo hoje numa cidade que, antes da pandemia, era classificada entre as 5 melhores para se envelhecer melhor. Rio Preto? Rio Preto, nós estamos na 5ª região mais longeva do Brasil. Olha, Nossa, Entende? que delícia. Não sei se é pela localização geográfica, pelas condições de saúde e pelos meios que nós estamos tendo de prevenção. Então, a informação hoje é muito válida. Não existe ninguém mais tolo, ninguém mais ignorante. É só entrar na internet, tem o Dr. Google, tem muitas coisas que as pessoas procuram saber de que maneira envelhecer. Então, com os meios de comunicação, com os meios que nós temos de prevenção de saúde, nós vamos envelhecer, sim. Como falei, envelhecer não significa durar. É diferente. Sim. Depende do que a gente faz com tudo isso que o senhor falou, né? Perfeitamente. Então, quando que nós temos uma medicina preventiva, uma qualidade de medicina, onde aquelas pessoas têm oportunidade de ter uma orientação nutricional, uma orientação hormonal, porque você sabe que o nosso combustível da nossa vida, quer queira ou não queira, a partir dos 30 a 35 anos, tanto no homem quanto na mulher, nós começamos a ter um declínio hormonal. Não importa, tem gente que é muito mais jovem. E as consequências do seu envelhecer vêm disso, ou seja, nós paramos de produzir os nossos hormônios, a nossa produção hormonal, consequentemente, nós vamos envelhecer. E, ao envelhecer, nós vamos colher os frutos ou os espinhos do envelhecimento. E aonde que entra, sim, a prevenção e a longevidade. Como ver envelhecer? Onde é que começa a prevenção da longevidade? No pré-concepção. Na pré-concepção, você pode estimular, melhorar e qualificar os gametas, né? Masculinos e femininos, ou seja, os espermatozoides e o óvulo. Antes de uma concepção, você otimizar esses fertilizantes. Certo? Desculpa, eu quero ver se eu entendi. O senhor está dizendo que mesmo antes de nós nascermos, Perfeito. é possível se mesmo. condicionar para a longevidade? Perfeitamente. Então, Como que a é gente isso? chama isso de nutrigenética ou epigenética, aliada à nutroterapia, uma orientação nutricional, né? Uma orientação educacional de atividade física, qualidade de vida, meios locais que se vivem, né? Para que você previna assim, doenças futuras. Então, hoje, você não pode ser escravo do seu genoma, você pode silenciar seu gene. Existem várias maneiras, a ciência já comprovou isso, através da epigenética, uma alteração que se faz, que você pode silenciar genes ruins e genes bons, E estimular. ativar genes bons. Ok. Entende? Então, antes de você ser concebida e durante já a concepção, durante o pré-natal, ou seja, pré-nascimento, você ter uma orientação nessa gestante. Sim. Então, lembre-se, filho é feito a 2. Então, o casal, sim, tem que ser muito bem cuidado, modulado e orientado. Aí você terá, sim, um bom nascimento e poderá ter uma boa longevidade. Que incrível. Mas você viu que ele isso. falou alimentação, Sim, exercício sim. físico. Ó, tudo que a gente tem ouvido mesmo. Então, você pode se preparar para essa gestação, não só para você passar por ela. Então, no caso, eu, mãe, pretendo ser gestante.
quem estiver me acompanhando nesse processo, a gente tem condições de se preparar para que essa criança, quando vier, Já seja venha. longeva, dependendo dos meus hábitos, já Perfeito. antes de conceber. Perfeito. Depende da qualidade do seu óvulo, né? E depende da qualidade do espermatozoide do seu parceiro. Certo. Então, os Entende? dois, né? Então, isso chama-se qualificação de gametas, né? Você estimular e melhorar tanto o óvulo quanto o gameta masculino do espermatozoide. Pois não, Maria? Assim, a gente falando da criança do nascimento, a diabetes gestacional é uma maneira da gente ser menos, da criança ser menos longeva? A diabetes Ou não? gestacional está intimamente ligada com maus hábitos alimentares, tá? Sim. Com resistência insulínica, que ela pode ter adquirido, inclusive, já na infância, antes de ela se tornar uma jovem adulta, uma jovem que tem a capacidade de engravidar, fértil, antes da própria gestação. Que ela se manifesta por ter uma exigência muito maior dos seus hormônios na gravidez, da insulina, e se tornar resistente. Sim. Tá certo? Então, a diabetes gestacional, como você disse, ela é gestacional, mas ela tem um quezinho. Ela tem lá um polimorfismo genético que indicou isso para ela. E essa criança, filha de mãe diabética, provavelmente vai ser obesa. Porque ela vai passar para essa criança um excesso de glicose, é onde essa criança não tem onde gastar, vai armazenar. Você entendeu? Sim. Ou ao contrário também, Maria Eduarda, é verdadeiro. Então, crianças com crescimento intrauterino diminuído, restrito, baixo peso, tá? De mães subnutridas, no futuro serão obesas. Por que isso? Porque se desenvolve um mecanismo de defesa do ser humano de armazenamento. Então, tudo que essa mãe come, essa criança, o feto intraútero armazena, guarda. Então, ela desenvolve um mecanismo de defesa que, no futuro, a grande maioria será obesa. Então, isso é bem provado. Entende? É. E não adianta, só complementando, não adianta você só ter um bom nascimento. Então, o local que você vai viver. Ah, meu avô era longevo, minha avó é longeva, viveu. Então, antigamente, o genótipo correspondia a quase 70%. O teu gene correspondia, da onde você herdou, a 70% da sua expectativa de vida, da sua longevidade. Hoje é o fenótipo. Então, o meio que você vive. E o ser humano, tem a capacidade de adaptar aonde que for. Sim. Entendeu? O que o fez sobreviver a várias tormentas da Idade da Pedra. Né? Nós nos adaptamos no Alasca, num frio terrível, nos adaptamos no Saara, em qualquer lugar. Dri? Não sabe o que eu ia perguntar? Hoje eu estou com 57 anos. A minha mãe, com 57, minha mãe era velha. Sim. E olha aqui. Olha esse pitel! Não, eu tenho uma energia, eu tenho... E você vê... Você vê... Que coisa que é essa, doutor? Mas tanto... Não é uma geração, né? Tá. O que você me explica? Então, eu explico para você. Né? Para você ter uma boa longevidade, para ter uma qualidade corporal, física e mental, você precisa ter seu corpo sempre ativo. Não é verdade? Nossos ancestrais, nós temos 30% do gene paleolítico. Nós caminhávamos ou corríamos 20 quilômetros por dia. Nossa, hoje a gente... Atrás das presas ou das presas, concorda isso? Tá? Hoje não, hoje nós temos carro e temos uma série de locomotividade. Sim. Que você não tem mais uma atividade que você vê. Nas grandes cidades, grandes centros. Né? Carro para cá, bicicleta, não tem. É moto e o veículo locomotores mesmo que nós temos, né? E tem uma mente boa, uma mente equilibrada, uma mente ocupada, uma mente amorosa, uma mente onde você faça dos seus amigos uma grande família, que você possa compartilhar com eles. Não tenha dúvida, todos os seus momentos da sua família faz com que você cresça mais, que você envelheça mais, que isso lhe dá o dever, e ele se sente no dever de se manter unidos com você. Então, uma mente ocupada, sempre muito bem relacionada, significa que o amor é retribuído muito, entendeu? Então, você não destila óleo não, que o veneno pica a própria língua. É ruim. Nossa, isso aí. Entendeu? Isso é muito Boa ruim. mensagem, boa Ô, mensagem. doutor, a gente, igual minha mãe falou, né? A genética dela é ótima. Muita gente fala, minha genética é ótima, ótima, ótima. Além da genética, a gente sabe que conta. Tem algum outro estímulo que a gente pode ser estimulado mesmo para a gente viver melhor? Sempre, né, Maria Eduarda? O que eu estou falando da qualidade de vida depende de tudo que você põe
Então, nós temos uma experiência que nós tivemos uma discussão recentemente, promovida por vocês. O que a gente põe na boca vai fazer o que o nosso intestino reage, vai fazer com que o nosso corpo reaja. Sim. O que ele sinta ou não sinta. Entende? Então, tem um ditado, nós somos o reflexo que nós comemos, nós temos a doença que nós ingerimos. Nossa. E hoje, com esse mundo moderno, nós estamos desembrulhando muito, descascando pouco. Tá? Mesmo assim, através dos pesticidas que a lavoura precisa, fertilizantes, é preferível nós fazermos uso de alimentos mais vegetais, de legumes, usar, sim, proteína animal. E os nossos, veja, antepassados, você está citando sua mãe assim por diante, né? Eles tinham umas alimentações muito mais naturais que a nossa. Isso, totalmente. Era criado dentro de sítios, de fazenda. Banha de porco. Banha né? de porco natural, e assim, leite, assim, né? Tá? Não vamos discutir o leite hoje. Depois a gente pode entrar no outro episódio, tá certo? Entende? Mas mesmo assim, né? O queijo já não é mais leite, né? O queijo tem tudo ali, mas menos leite. Tem a caseína, tem a lactose, pouco lactose. Entende? Então, o hábito que você alimentar é importante para nós desenvolvermos a doença. Tá? Era um outro estilo de vida, né? É outro estilo de vida. Então, você não tinha carro, você não tinha nada. Era uma locomoção forçada, que você tinha que caminhar longa distância para buscar água, alimentos, ou vender a sua produção, assim por diante. O Né? doutor Cassi, menos estresse, né? E menos estresse. Né? Em 1952, se não me engano, foi o último atestado dado que se tem conhecimento, morreu por velhice. E hoje você não tem atestado por isso. Morreu de velho. Não. Como? Antes infarto, era? Sim. Era atestado... Você deu atestado, morreu de velhice. Ok. Então, essa década de 50, 1952, se não me engano, foi um atestado, né, que a gente tem notícia que foi feito isso. Todos são patologias que nós estamos adquirindo. E com essa queda que nós estamos tendo, que nós estamos falando, da nossa produção hormonal, só que a nossa expectativa de vida aumentou, nós vamos ficar mais envelhecidos, não é verdade? Nós vamos ter também, com a queda da produção hormonal, nós vamos ter outros tipos de doenças, outros tipos de patologias. Ou vai preparar o terreno para que elas aconteçam. Entende? Você tem muitas coisas para a gente discutir que é raro você ver um infarto, você ver um câncer de próstata, com 28 anos. Raro tipos de cânceres você vê no jovem. Entende? Sim. Tá? E você veja que hoje o mundo obeso, do jeito que está, o mundo de oferta, uma obesidade, hoje nós temos aí 50% da população brasileira sobrepeso. Em 2040, nós vamos ter 50% da população brasileira com obeso. Nossa, preocupante, Mais de né? 50% das nossas gestantes são obesas. Nossa. Sim, o doutor, eu acho que ele falou um assunto que eu acho bem legal, serve até para outro podcast, que a questão de hormônio, tem muita gente que fala, se você não tem hormônio, você tá morta. Eu já escutei muito isso. Já falaram pra mim, né, Dudu? Lembra? E não é bem assim, você pode preparar o teu organismo, né, doutor, para viver sem hormônio, mas bem. Sim, existe a sua necessidade. Entenda que você tem o hormônio como se fosse uma gasolina aditivada. Vamos dizer assim, que nós somos dependentes dele, tá certo? Tem aquelas pessoas que não podem usar ou tiver alguma contraindicação, né, de acordo com os protocolos médicos hoje, tá? Você tem outras vias que você fitoterápicos, assim por diante, ou estímulos que você tem, não necessariamente uma reposição, que você pode melhorar a qualidade de vida através de outros métodos, tá? Então, você pode ter uma osteoporose. Sim. Então, uma osteoporose hoje, você está com 10 milhões de diagnósticos de osteoporose no ano passado no Brasil. Diagnosticado. Veja, Nossa. diagnosticado. E muito difícil você ver um colega, um médico, pedir uma densitometria para um homem. E o homem tem osteoporose. Porque ele entra numa andropausa, igual a mulher entra no seu climatério, ele tem a sua deficiência, ele tem osteoporose. E nós estamos hoje com 9 milhões de fraturas de osteoporose, 9 milhões no mundo. Isso significa uma fratura a cada 8 segundos. Misericórdia. Nossa. E olha que ela mata mais que câncer de mama. Sim. Porque 30% dessas pessoas com osteoporose, tá, vão a óbito nos 2 primeiros anos. Desses 30%, Adriana, 18% no primeiro ano. Nossa. E é um custo alto para o Estado.
né? Porque é uma pessoa que vai para a cama. Sim. O que vai acabar com a pessoa acamada é não ter atividade, não ter a mente ocupada, não ser independente, não ser autônoma, não ter as suas atividades, sua higiene pessoal. Ela vai ficando totalmente dependente. E aí vem a sarcopenia, perda de massa muscular, que se Sim. perde de 2%, chegando até 4,6% a partir dos 50 anos. Tá? Perda de massa óssea, 4% ao ano. Entende? E você vai aliando a perda de massa muscular e massa óssea. E não se esqueça que o coração é um músculo. Você não trabalha nós ele, comentamos né? Justamente. isso. Então, você tem essas consequências da perda de massa muscular. Eu Entende? quero aproveitar, doutor, que o senhor está bem nesse caminho mesmo. A gente, quando está vivendo aí seus 30, 40, a gente não quer nem pensar nos 80, né? E passa muito alheio aos possíveis problemas. O senhor está falando aqui agora da osteoporose, é um belo exemplo, da sarcopenia. Além dessas, quais outras questões a gente deveria começar a ficar atento, pensar e prevenir, que são muito Antes de frequentes envelhecer. antes de envelhecer? Perfeito. Né? Porque, isso aqui é mais frequente. Então, o que a gente deveria estar atento? Perfeito. Então, você veja que o índice de eventos cardiovasculares vem aumentando na juventude. Muito. Então, você vê que o índice de diabetes vem aumentando. Muito. Tá? Ela aumentou 20% nos últimos 10 anos. É muito, né? 20% nos últimos 10 anos, tá? Diagnosticado, tá bem? Tá? Muita gente considera tal do pré-diabetes. Depende da ótica do médico, da pessoa que olha, tá? Que vai falar para você, olha, você tem uma diabetes ou você tem uma pré-diabetes. Que classificação, né? Se você tiver uma resistência insulínica, que é aquela pessoa que não consegue mais quebrar a glicose, então ela vai ter o quê? Já uma piora nesse quadro diabético. Então você veja que o ambiente que nós estamos vivendo, onde que você vê essa juventude também, que pode estar alienada. E eu estou vendo na minha clínica diária uma procura muito jovens procurando esse lado que você está dizendo. Porque está tendo alguns exemplos. Alguém está falando para alguém, não é verdade? Tá? E está vendo o avô acamado, alguém acamado, uma pessoa com qualidade de vida muito piorada. Né? Então, o que nós estamos vendo? A oferta, o ambiente. A partir do momento que o homem pegou comida, esticou a mão, pegou comida, ele passou a ficar doente. E se tiver código de barra, piorou. Tá? Isso você tem que entender. Então, a maioria hoje são produtos industrializados, né, que tem inúmeros aditivos. Se você pega um biscoito recheado, que é o pior elemento, eu não chamo de alimento, eu chamo de elemento, né? Aquilo fica na prateleira meses. Quanto tempo? Mas se é uma Às vezes. matéria orgânica, devia estragar, Decompõe. cheirar mal, putrefar, né? Como a gente. Entendeu? Se a gente morrer, nós somos orgânicos, passa 3 dias, está cheirando mal. Entende? Você fica pega um intacto. biscoito recheado, tá? O uso excessivo de refrigerantes, que hoje não importa se é zero ou não é zero, entende? O mal é o mesmo, Um né? copo de um refrigerante da latinha vermelha, por exemplo, tem 4 colheres de sopa de açúcar. Nossa. E tem um corante, né, amarelo, que é 4 vezes mais permitido que os Estados Unidos permite, por ser altamente cancerígeno. E um pH do nosso corpo humano, né, onde que a gente vive, ele tem um pH de 2,37 a 2,42, Adriana. Um pH de um refrigerante é 2,5. Se você tomar um copo de um refrigerante, seja qual for, você tem que tomar 32 copos de água alcalina para combater esse pH. Gente, pra quem não sabe, esse pH é ácido, né? É ácido, então você está acidificando o seu corpo, então você está oxidando. Oxidar é enferrujar. É literalmente... É enferrujar. Aham. Você está inflamando. E a maioria das doenças São são de inflamatórias. origem inflamatórias. Então, pensando no meu envelhecimento, eu tenho que ter em mente questões como hipertensão, desenvolvimento de diabetes, Cânceres, perda de massa muscular, câncer, mais algum outro? doenças cardiovasculares, Cardiovasculares. você inclui AVC, câncer. infarto, angina, Ok. tá? O Alzheimer. Sim. Alzheimer. Inclusive, a próxima pergunta era Alzheimer. essa. Então, como é que chama Alzheimer? E aí, Dri? Não, porque a gente vai viver mais. E a velhice a gente relaciona com Alzheimer, perda de demência. Então, como é que vai ser
os seus pacientes, Excelente. os seus pacientes, pensando nessa parte cognitiva, neurológica. Muito bem, Adriana. Veja bem. O Alzheimer começa 20 anos do seu primeiro sintoma. Ela se inicia com 20 anos antes do seu primeiro sintoma. Nossa. Quer dizer que você inicia com a sua doença de Alzheimer, pode ser aos 40. Certo. Tá? E como é que é chamado Alzheimer hoje? Diabetes tipo 3. Oi, nunca ouvi. Para Alzheimer é chamado diabetes tipo 3. Você tem o diabetes tipo 1, que é insulino dependente, pode ser origem genética, que você nasceu com ele. Você tem o diabetes tipo 2, que depende muito do seu meio ambiente, o que você come, o que você deixa de fazer, de atividade física, de gastar energia, você só armazena, tá certo? E o diabetes tipo 3, que foi colocado hoje, está na medicina como o principal causador de Alzheimer. O açúcar é o principal causador de Alzheimer, certo? Entendeu? Outro causador de Alzheimer, queira ou não queira, é a gliadina. O que é essa gliadina? A gliadina é uma substância que existe numa proteína de alto peso molecular, indigerível. Eu vou repetir para você, Marcela. Não é digerível, Posso chamada ver se eu acerto? glúten. Chamado glúten. Onde o glute, em latim, significa cola. Sim. Glúten em latim é cola. E o glúten que tem a gliadina é o glúten que existe na farinha de trigo que nós temos hoje, transgênica. Desculpa, a integral é muito pior, porque tem mais, tá? Misericórdia. Então, ninguém fala, mas Se eu sou correr, obrigado. o bicho pega, se ficar, Não. o bicho come. Pois é, mas se você faz isso constantemente, você come isso constantemente, Rotina. É, rotina, de rotina. né? Você tem, em média, 9 metros lineares de intestino. Se você pega o nosso intestino, estica, abre, igual um tapete da nossa casa, e tem uma quadra de tênis. Imagina o tamanho desse intestino, que era chamado segundo o cérebro, talvez vai ser o primeiro. Nós não sabemos se nós temos o intestino tem a gente. Se ele está no meio, nós estamos ao redor dele, porque tudo começa ali. Ali é o maior sistema imunológico. E quando a gente vai ingerindo o veneno de gota a gota, todo dia, isso vai tamponando esse tapete. Então, a mesma coisa que você pegar um copo de água, um balde de água, colocar uma farinha de trigo, mistura, pega um rodo e passa em cima desse tapete, vai ficar uma pasta, uma cola, né? Antigamente colava até pipa, papagaio, Assim né? fica no Hoje, intestino. Assim fica no intestino. E não passa acumulativo, nada. né? E acumulativo. Porque ele é uma cola, vamos Pra dizer, você- uma cola. É uma cola, né? glúten é cola. O glúten da farinha de trigo transgênico, vamos deixar claro, não é o trigo sarraceno, tá? Tá O certo? que é o trigo sarraceno, É o doutor? trigo verdadeiro. Que Entendi. não, A gente tá que não é falando- transgênico. Então, para você... Mas a gente tem... Quase mediterrâneo esse trigo Disponível. sarraceno, não Perfeitamente. é? Tem uma fazenda no Paraná que cultiva, mas eu acho que não consegue. Acho não, tenho certeza. Lá, Tem para todo escala, mundo e o né? preço é muito mais alto. Né? Para pastifícios, panificadoras, fica mais difícil pelo É custo, inviável, sobe muito. né? Entendeu? Ela sobe demais. E certo? considerando, desculpa te interromper, mas é que me pega muito quando a gente traz o assunto glúten, porque a audiência fica apavorada. É um tema que realmente provoca Sim. muitas pessoas, tanto quem abraça quanto quem rejeita a conversa. E a gente sabe que, para a maioria da população, igual o senhor falou, é um trigo, esse sarraceno, é inacessível. Perfeito. Talvez a gente está falando de redução de Uso. consumo. Redução de uso. Por exemplo, a quantidade de pão que eu consumo, Perfeito. a quantidade de bolo, Perfeito. o número de vezes Isso. por dia e porções seria isso? Isso. Ô Marcela, eu acredito que, se eu estiver errada, você me corrige. Tudo que você faz diário, constante, claro que a resposta, né, doutor? É outra. Tipo assim, eu vou num casamento, algo, né, e, assim, não é a minha rotina. Faz mal, mas não tanto. Não pode deixar como rotina. O seu pensamento era esse que eu queria completar, Adriana. Se você toma uma gota de veneno todo dia, você não percebe. Você só vai saber a hora que você morrer. É. Certo? Muito bem. Tá? Se você faz isso de vez em quando, o seu organismo está preparado para te defender. Tá certo? Por ser uma substância estranha ao seu organismo, você direciona todos os seus mecanismos de defesas, que são os linfócitos CD4, CD8, para quem não entende, são aquelas células que nos defendem. Tá certo? Que é aquela célula, por exemplo, que
quando o Covid entrava na célula, esse CD4, CD8, que era a nossa defesa, o nosso exército, ele metralhava, né? Vamos dizer, metralhava o Covid. Só que ele metralhava a célula. Então, essa tempestade inflamatória. Então, a gente matava a pulga matando o cachorro. Entende? Se você faz isso de vez em quando, tá certo? Você tem como se recuperar. Você tem como se recuperar. você tem Porque as uma defesas, fatia de né? pão demora 21 dias para atravessar seu intestino. Meu Deus! Vamos parar agora essa Marcela, conversa que eu tô... Marcela, eu tirei o pão da minha vida e consegui. Meu O Deus. pãozinho de manhã. Doutor, e aí como é que a gente... Eu quero chegar longe, quero chegar bem. O que eu tiro, então, da Perfeito. minha vida? Mas se você está falando que quer chegar longe, quer chegar bem, então você tem a tal das Zonas Azuis, né? Que é um documentário na Netflix, organizado pela National Geographic, tá? E onde você tem algumas cidades que tem pessoas acima de 100 anos vivendo, andando de bicicleta, cuidando da sua Super horta, bem, né? super bem, conversando com familiares. Oh, mas não tem carro? Não, eles sobem, andam a pé, lavam escadas, colhem, plantam, comem o que colhem, tá? Pouca proteína animal, tá certo? Então, você tem algumas cidades, né? Você tem na Grécia, você tem na Flórida e você tem na Itália, chama essas cidades? entendeu? Se não me engano, é isso mesmo, né, que eu tenho notado. Na Sardenha, né? Ah, E Espanha. na Loma Linda, justamente, e na Icária, na Grécia. Então, são alguns dados, né, do Japão, né, que Okinawa, que você faz parte dessa zona azul, que é um trabalho mostrado, que essas pessoas atingem uma longevidade extremamente saudável. Consequentemente, dos seus hábitos alimentares. Provavelmente, eles plantam o próprio trigo, Sim. certo? Sem celular. Provavelmente, eles plantam, né, com certeza, criam as suas criações ovinas, bovinas e assim por diante. Tá? Certo. E eles colhem sem pesticidas, sem ração, e dando a Eles comida comem natural do o gado. que eles têm a ali, grama, né? justamente. Que Então, é da época. então, é um trabalho que tem desenvolvido, são alguns episódios que tem na Netflix. Vale a pena quem quiser assistir para entender melhor o que nós estamos dizendo, o que é o fenótipo, que ou seja, nós somos produto do meio ambiente. Não é só a nossa genética, que meu pai envelheceu e morreu aos 96 anos, como ele morreu. Tá certo? Isso não significa que eu vou conjunto, né? atingir ou que eu não posso passar. Entendeu? Um Depende conjunto. dos estímulos que você oferece. ao longo da Justamente. vida. Nossa, Entendeu? é uma- Meninas, o buraco é mais embaixo. Doutor, eu tenho uma pergunta, mas, Pois não. gente, antes eu quero deixar que vocês, não pode se esquecer, né? Que você curta, comenta, compartilhe nosso canal. No Spotify, deixa as estrelinhas, porque pra gente é muito importante, tá? Doutor, eu quero saber a importância da socialização, porque a saúde mental é muito discutida hoje. Qual que é a importância da socialização, dos convívios com família, do convívio com os amigos, pra gente se manter, pra gente viver mais? Muito bem, Eduardo. Você tocou num ponto hoje que é causa de inúmeras doenças, de inúmeras psicopatias, de inúmeras depressões, de inúmeras separações, tá? Você pode ver vários artigos onde você tem os efeitos da internet na mente das crianças. Você pode ver o efeito do seu celular no seu quarto se você dorme bem. Ele emite uma radiação com luz azul concentrada. Em 2017, 3 personagens ganharam um prêmio Nobel sobre isso. E em 2018, eu fiz um vídeo sobre isso, em 2018, alertando sobre o uso da tecnologia no seu quarto, da luminosidade no seu quarto. Tá? Como nós estávamos dizendo, você está falando da sociabilização. Você pode reparar alguma coisa, eu vou me aprofundar nesse tema num minutinho, mas pegando seu gancho, não fugindo, né? Você vai em algum restaurante, pode observar do seu lado que o casal, para ficar sossegado, ele põe um tablet ou um celular na frente da criança. É verdade. E não sabe o que ela está comendo, porque ela não está saboreando, não está vendo o prato. Como é que ela vai ter gosto de comer bem e saber o gosto que tem se ela está vendo desenho da Mônica, Nem sabe seja o que tá lá comendo. o que tem, ou fazendo jogos. Entendeu? E às vezes a criança está aqui, a mãe enfiando a colher na boca, ela está ali, ó. Nem está sabendo, é um ato de hábito, não é um ato de prazer de comer, de saborear a comida. Então essa criança já nasce sem o sabor dos alimentos. Então não vai saber identificar o que é bom e o que é ruim. Então você pode reparar que alguns casais sentam no restaurante, conversam um pouco, daqui a pouco cada um Tá os usando dois. sua É rede cômodo, social. né? Muito bem, ninguém conversa com ninguém, né? Você viu algumas cidades menores ainda a cadeira na calçada.
Essas Ai, pessoas amo. vivem mais. É verdade. Você vê ainda, hoje não é muito possível pela segurança, a gente ir nas praças e assim por diante. Algumas cidades têm esse hábito ainda. Tinha até o coreto, né? Entendeu? Então, veja que a sociabilização, como eu falei, você trocar, tá, sentimentos com as pessoas com quem você vive, os seus amigos, compartilhar, ou mesmo no seu ambiente de trabalho. Tem a hora para você conversar. Sim. Tem a hora para você comer, tem a hora para você trabalhar. Você tem que ter isso aí. E a interferência da internet, olha, é muito bem-vinda a tecnologia. Claro. Não tem a dúvida, Não precisa tem saber como usar. andar para Sim. trás. Precisa saber É. usar, precisa saber usar, entende? Então você veja que nós temos um gene ainda paleolítico, uma porcentagem. Então nós dormíamos quando o sol se punha e acordávamos quando o sol acordava. Raiava. Hoje não. Com essa luminosidade que nós estamos tendo nas grandes cidades, nós estamos dormindo ou apagando, é diferente de adormecer, muito tarde. Entende? Então, nós temos um ciclo circadiano totalmente corrompido. Segulado, né? Dá para entender? Então, tocando nesse assunto da internet, nós temos uma glândula mãe, que é a glândula pineal, tá? Sim. Que ela comanda, vamos dizer assim, a nossa orquestra hormonal. Então, nós temos 202 músicos nessa orquestra. São 202 hormônios, para você ter noção. Tá? Desses 202 hormônios, nós vamos extrair 11 maestros. São 11 glândulas principais associadas. E desses 11, eu vou trazer o dono da orquestra. Aliás, é o dono do teatro. Ele abre e fecha o teatro a hora que ele quer ter show. E essa glândula tem que dormir da 1 às 4. Ela tem que repousar de 1 às 4 para iniciar a produção hormonal da melatonina e outros hormônios. E o nosso cérebro demora 2 horas para adormecer. 2 horas. Se eu dormir ou adormecia após as 23, esse ciclo não ocorre. Então a pessoa fala assim, nossa, eu acordei com vontade de fazer xixi. Negativo, nós não estamos programados para urinar à noite. Qual animal que urina à noite? Que não seja noturno. Macaco fica urinando à noite? Ele come à noite? Não que eu saiba. Ele Pois é. dorme. Justamente. Entendeu? Então é isso que eu quero dizer, nós não estamos programados. Ah, eu acordei. Por que você acordou? Eu escutei uma motocicleta do outro lado da cidade. Você estava dormindo ou estava apagado? Ou você estava sedada? Esse problema não vai se resolver ali na farmácia da esquina. Entendeu? Na indústria. Então, nós temos várias maneiras de você readquirir o hábito com fitoterápicos, que nós podemos, na manipulação, e não com drogas originadas de benzodiazepínicos, assim por diante, que vão apagar você. Você não vai adormecer. Então, nós temos na fitoterapia um exército, uma gama, que possa readquirir esse hábito de colocar essa pessoa para ter um sono de qualidade, para ela dormir antes das 23. E não ter televisão no quarto, luminosidade. Celular não entra no quarto, filha. Celular desligado, carregando na tomada, emite radiação. Se você estiver olhando, ele vai emitir uma radiação com luz azul concentrada. E a luz azul concentrada é a luz principal da luz solar. Então o cérebro vai entender que é dia. Você não Então vai você está relaxar. irradiada. Você trabalha no computador. Quem não trabalha em computador hoje, ele emite uma média de radiação. A televisão é menor e o celular é concentrado. Então a tecnologia bem-vinda precisa saber usar e ter limites, principalmente para crianças e adolescentes. Que você vai ver o número de TDAH, que dizem, né? Transtorno de déficit de atenção para atividades, com uso excessivo de tecnologia. Na E a verdade, criança- é estimulado. Estimulado, não se relaciona com os pais, não se relaciona com o professor. E assim por O diante. negócio é. A tecnologia não tem como não usar. Sim, Mas o precisa negócio saber. é dosar, né? Ô, doutor, o ciclo circadiano, qual que é o ideal? A gente dormir e acordar? Muito bem. Antes das 23, você tem que estar obrigatoriamente dormindo e acordar a hora que ele acorda, em torno de 5h30. Você tem que acordar, minha filha, igual uma mola arrebentada no seu colchão, põe, saindo assim para fora. Então, o meu acordar é espontâneo, entende? Aquela pessoa, eu vou acordar às 8 horas. Quem está acordando 8 horas está muito mal, doente hormonalmente. Mas se eu dormir tarde, eu vou em o meu despertador, meu iPhone para acordar às 9. Você está péssimo. Não está doente, você está péssimo. Então, quem dorme Você após tem as que 23 seguir. está Você tem que ajustar se esse matando sono. lentamente, porque você não faz o ciclo circadiano. E não recupera tudo isso que a Adriana falou Não da questão adianta. neurológica. Você pode, inclusive, fazer a melatonina, time releasing, associar com outros ativos, triptofano, assim por diante. Sleep. Freud Sleep, tudo que você tem.
Sabe? Mas se você usá-la após as 23, Não resolve. não existe harmonia nessa orquestra. Já foi. Porque o nosso cérebro demora 2 horas para adormecer. Entendeu? Então, nós temos que obrigatoriamente dormir antes das 23 e acordar a hora que o sol se acorda. Tem que ser espontâneo. E se você perguntar para mim, eu sou assim mesmo. Ai, ótimo. Você eu ganhei pode- uma estrelinha, porque eu também sou. Maria Eduarda, que horário que a sua família dorme? Ó, em casa a gente dorme todo mundo cedo. A gente, tipo, 9h30, tá todo Que mundo uma benção. deitado. É uma benção. 9h30, 10h, mas todo mundo também, 5, 5h30, tá todo mundo assim, É uma já. benção. É. A Operando. casa entrou em atividade. Nós ótimo. acordamos Todo mundo. Que para o legal. dia, entende? Quem tem uma boa noite tem um bom dia. Quem não tem uma boa noite, minha filha, não Excelente E acorda olha, frase. e acho que Excelente. no começo, pra quem não. tá A acostumado. nossa já é hábito, já faz muito tempo, mas acho que quem não tá acostumado é rotina, porque hoje eu posso ir numa festa, chegar 3 horas da manhã, 6, 6 e pouco, meu olho abre. Mas é hábito. Mas é hábito. O organismo está programado para isso. Entendeu? Você tem uma interação muito boa com a luz solar. Nós temos elo de ligação com ele. A gente percebe. Nós recebemos luz mesmo com a pálpebra fechada. Nós temos essa sensibilidade. Entendeu? Que interessante. Outro, antes de você fazer pergunta, o celular, qual que é o ideal ele ficar? Quanto de distância? Longe do seu quarto, porque a irradiação pode fazer na sua parede, irradiar a sua glândula pineal. Fora do seu quarto, fora do seu ambiente de dormir. Ah, fica no pé da cama. Não pode. Se ele tiver desligado, Eduarda, sem Aí, problema. ok. Se tiver desligado, plugado na tomada, Ele Ai, tá ele está irradiando, porém sem cor. Mas está emitindo de radiação. Não foi eu que falei isso, não, tá? Sim. Não é esse louco, não. Mas é bom saber isso, né? São Entendeu? pequenos detalhes. Sim. Tem que o vão fazendo a detalhe que diferença. 24 horas de celular corresponde, em média, a 2 raios-x de tórax, se não me engano. Eu não sei estatisticamente isso. A gente já sabe que ficar fazendo raio-x não é legal, tem- Justamente. né? Doutor, eu quero pegar uma carona no que a Duda falou, porque eu até me emocionei quando você falou da cadeira na calçada, lembrando dos meus avós. Primeiro que a ideia... Eu não tenho mais meus avós, mas tive o privilégio de conhecer os 4, de conviver com eles. E é engraçado que é o que a Adriana falou. Eles eram velhinhos... Há 30 anos atrás eles eram velhinhos, há 20 anos atrás eles eram velhinhos, há 10 anos... Ou seja, eles sempre foram aquele estereótipo de velhinhos fofos. Ok. Saudáveis. Bem, sim. Sim. Mas eu lembro que eu associava, tipo assim, diabéticos. Todo mundo tomava remédio para diabetes. Todo mundo tomava remédio para pressão Colesterol. alta. Todo mundo tomava remédio para colesterol. Até a minha mamãe, que eu sei que está assistindo, puxão de orelha, toma lá seus remédios porque precisa. Mas o que eu quero dizer com isso? Parecia para mim normal. Era meio assim, consequência do envelhecimento, tomar remédios, ou melhor, ter essas doenças e ter que tomar remédio para tratá-las. Isso é um conceito errado. Hoje, com o Hoje, conhecimento sim, que eu né? tenho, Perfeito. eu devo entender que não é natural achar que a gente vai envelhecer e vai ficar diabético, hipertenso e pipipipopopó. Perfeitamente, é isso que É nós isso. estamos tocando nesse assunto, porque remédio, como você disse, o que significa remédio? Para remediar. Eu quero curédio. Curédio! Para curar. Entendeu? O que significa remédio? Remédio é para remediar. Entendeu? Ah, você está isso, toma isso. Você está hipertenso, toma isso. Você está hipertenso. Qual Mas é você a não causa? vai na causa. Na medicina tudo tem causa e efeito, Marcela. Tá? Eu vou citar meu pai. Meu pai morreu aos 96 anos sem tomar uma gota de nada. Meu pai não tomava nada. Morreu natural. Morreu Infartou natural. Certo? 96 anos. Foi O no óbito casamento. foi velhice. Sim. É. Foi no casamento dia 10 de 10 de 2010 do meu filho. Dia 18 ele faleceu. Tava só Participou esperando. com a cadeira, não tinha uma locomoção, tinha uma artrose de quadril, brincou, participou esperando. Minha mãe foi falecendo aos 92 sem tomar um remédio. Então é possível, né? Tinha uma Lógico que é vida possível. equilibrada. O pai dela faleceu, não me lembro a idade, sem tomar remédio. É o meu avô materno. Então, não que significa que eu não tenha, porque depende do que eu faça. Então, essa genética é boa, mas o meu Sua atitude, parte. a minha parte, o que eu estou fazendo? Estou dormindo muito tarde, estou comendo besteira,
estou fazendo muita superficialidade, ingerindo muito álcool, fumo e assim por diante, não faço atividade física, sou sedentário ou inativo, que é pior ainda, entendeu? E se nós envelhecermos sem a musculatura, nós vamos cair. Então, nós temos exercícios básicos na velhice para ser feito, para prevenir isso. Sim. Porque nós perdemos músculo na velhice. Entende? É, O coração é músculo. É natural, né? Só uma outra coisa ainda de avós, assim, que você estava falando das relações afetivas, das socializações. Quando a minha avó faleceu, faz tipo 1 ano, a vizinhança inteira estava ali em peso. E eles envelheceram juntos. E quando eles chegaram ali onde moravam, todo mundo estava começando do zero, levantando essa casa. Eu acho que era uma coisa muito comum de umas décadas atrás. E eu acho bonito como tinha esse cuidado dos vizinhos uns com os outros, esse se importar com as pessoas com quem você... Hoje não dá tempo, né? Não dá tempo, né? Não E dá tem até- tempo ou não dá prioridade. Eu tô tocando nisso porque aquela coisa de os vínculos sociais mantém a gente Importante. vivo também, né? Foi o que nós estávamos falando. Você mora em apartamento? Alguém mora em Eu apartamento? moro. Você mora? Moro. Você já pegou o elevador, a gente falou bom dia, se não tiver com o celular na mão? Ele está olhando no WhatsApp para não olhar para você ou não conversar com você. Abaixa o olho. Ele abaixou, ele fica como se estivesse trabalhando, fazendo alguma coisa. Então, antigamente, nós tínhamos o compartilhar de sentimentos, necessidades e ajudas um para com o outro. Verdade. E quem passou pela Segunda Grande Guerra tem esse sentimento muito maior, ou uma necessidade maior, entendeu? Que foram nossos pais, os meus pais, por exemplo, né? Tiveram essa participação, né? Viveram nesse momento, entendeu? E quem veio mais velho ainda da Primeira Grande Guerra, você veja os países europeus que compartilhavam com isso. Então, a valorização naqueles que fixam seu ente querido, fixam muito. Entende? Então, a compartilhar de sentimentos da calçada, como você disse, os seus vizinhos, os seus avós, se preocupavam. Hoje antigamente mandava telegrama, né? Hoje manda um WhatsApp para cumprimentar você. Não tem a capacidade de ligar para Não, você. ninguém liga mais. Tá? Manda mensagem. Ele não tem capacidade de ligar, olha, não estou podendo ir, meus parabéns, sinta-se abraçada, um grande abraço, felicidades para você. Ó, seja feliz. WhatsApp. O doutor Cássio, então deixa eu entender. As pessoas antigas, eles tinham uma alimentação mais saudável, né? Só que eles não tinham esse respaldo, esse respaldo que você dá hoje para o seu público. Perfeito. Tá? Se eles tivessem, eles viveriam, então, muito mais. Perfeito. Não tenha dúvida. Não é mesmo? Porque, olha, a gente hoje, com a vida estressada, com o celular, com toda essa agitação, e a gente se preocupando, tendo esse apoio, né? Nós vamos chegar aos 90, como você quer chegar, a gente quer chegar, e tenho certeza que a gente vai, cuidando, né, desses detalhes. Os antigos, então, viveriam os 120, 110 anos tranquilo. Mas hoje, Adriana, de cada 4 que nascem, 3 já vão chegar aos 100 anos. Já nasceu quem vai chegar aos 120, filha? Ah, é? Sim, senhora. Para você Porque ter teve ideia, a gestação uma já. estatística que está sendo feita. E você veja que hoje, o conceito de velho, né, que você fala acima dos 60... Não é mais velho. Né, não é velho, você chama adulto maduro. Se você entrar em qualquer aeroporto internacional, é 80 mais. É verdade. Não é tem mais. 60. Sim, 80 mais. Eles abrem exceção se você tiver de bengala uma necessidade de locomoção, uma cadeira. Mas se não, 80 mais. Dá para entender? Então, o conceito de envelhecimento, de velho, mudou. Porque nós estamos ficando cada vez mais. Sim. Entende? Então, está mudando. Ó, hoje eu posso ser considerado velho porque eu tenho mais de 60. Tá? Então, veja bem. O Estatuto do Idoso está aí Está para tudo dizer, idoso né? para isso, não é verdade? Tá? Eu não me sinto assim, não quero me sentir assim. Então, eu faço com que meu corpo tente acompanhar o que minha mente pensa. Faz sentido, né? O doutor, o exercício físico, a gente sabe que é imprescindível. Qual que é a relação entre eles, da longevidade e o exercício? E tem algum dado concreto, assim, do exercício físico pra gente viver
como que o exercício leva a gente a viver mais? Boa. Tá? Eu não estou dizendo de atletas de alta performance, tá? Sim. Tá? Atletas de alta performance são pessoas inflamadas, oxidadas, né? Porque triatlo e assim por diante, né? O próprio atleta de futebol, assim por diante, são atletas altamente inflamados, oxidados. Tanto é que a grande maioria, quando param de fazer, eles atingem rapidamente um peso superior ao que eles começaram. Não é verdade? E A alguns, inflamação deles é devido ao quê? Só um a PS? atividade física intensa. Muito. Então você Exige libera muito. muito radicais livres, que você não consegue, né? Então você oxida, você enferruja. Oxidar é enferrujar. Os exercícios que você está citando não precisam ser intensos, Bárbara. Eles têm que ser feitos de média intensidade, porém ao longo do tempo, ao longo da vida, desde que você faça. Você entendeu? Então, um exercício muito pródigo para você ter uma segurança na velhice é o sentar e levantar. Porque a primeira coisa que você perde é músculo posterior. Então, é um exame que você pode fazer na clínica, aquela pessoa que tem dificuldade para levantar, né? E vai claudicando, ou alguém ajuda. Então, esse é um exercício que você pode priorizar. Tá? Essas cidades que eu falei, como eu disse para você, não tem meios de locomoção. É feita a maioria a pé. Caminhada. Então, Fortalece, a caminhada, né? você sair da sua casa até no seu supermercado, né? Sair e aonde você quer visitar alguém, assim por diante, evitar de montar no seu carro. Né? É uma maneira. Lembre-se que caminhar é uma atividade física, né? Passear pode ser considerado dependendo da intensidade que você faz. Então, a atividade física é importante porque está intimamente relacionada à nossa saúde, do que o inativo, do que o sedentário. Qual que é a Doutor, diferença, perdão? peraí, fazer sexo é uma atividade física? Segundo consta, muito bem gente, perguntado, olha Adriana. aqui, acho Segundo que consta, E idosos o casal também fazem Idosos também. sexo não tem aposentadoria, não está escrito, tá? Aê! Uhul, Sexo gente. faz parte do relacionamento. A sexualidade não precisa configurar somente num prazer. A sexualidade pode começar num abraço. Um casal idoso que tem já uma dificuldade de relacionamento, né? Os órgãos genitais que não correspondem, um abraço, um beijo, um carinho, uma troca de palavras, isso faz parte da sexualidade. Nossa, que E isso é libera aí. hormônio, né? Entendeu? Um abraço, um Libera. Justamente, beijo. entende? Olha só, chega a arrepiar o quanto você libera de ocitocina quando você dá um beijo numa pessoa. Dudu, quando você sorri. Entendeu? Entende o que não você é? que é o hormônio do bem-estar, o hormônio do amor, o hormônio da legal. tranquilidade. Sim. Você vê. Entendeu? O hormônio antipânico, tem pessoas que têm pânico de andar de avião, mandam manipular a ocitocina nasal, usa antes de embarcar no avião. Fica Parece bem. que nada aconteceu. Olha. O hormônio da tranquilidade, né? E numa relação sexual, tem um trabalho mostrando que o casal perde-se equivalente energia a um quarto de uma partida de basquetebol. Nossa. Então Uou! você, Bastante. entendeu? Mas não dizendo da Partiu! NBA americana, né? Então, mas é uma coisa que se doam, se trocam muitas energias, isso é importante. Então, a sexualidade, põe na cabeça, você tem que proporcionar para aquele seu cliente, seu paciente, tá, a melhor maneira para que ele não aposente. Porque não estou dizendo que precisa ter relação sexual, mas a sexualidade, sim, um abraço, é. o amor, a troca tem de várias carinho formas, é importante. né? Ah, eu quero de você- aproveitar. Quero aproveitar. Várias formas de você atingir a sua sexualidade. Quero saber, esses idosos, 60 a mais e mais, eles estão com uma vida sexual ativa? Está saudável, o senhor acha, no sentido assim, de ficar tomando coisas, aditivos, para essa questão do coração? Já que a gente entrou nesse tema, queria que o senhor comentasse pra gente. Muito bem. Como Legal, boa nós pergunta. nós estamos envelhecendo mais, não é verdade? Sim. Estão aparecendo mais clientes nesse nível, mais pacientes com essa queixa. E hoje o homem tem uma facilidade. A indústria farmacêutica proporciona alguns medicamentos que podem, sem contraindicações, guardando as devidas proporções, ser utilizados. Tá dando E a mulher, frio. onde é que fica nisso? Isso. Porque não é Como um é que botão de fica? liga e desliga. Justamente. A vida inteira não E é. a mulher, como é que fica? Justamente. Então, a mulher, como é que fica? Então, você tem que proporcionar condições para que a mulher, a sua genitália, suporte o ônus de uma relação, que ela não vá lá com o terço na mão e rezando para acabar logo. E sim para não ver a hora de chegar, não a hora de acabar. É diferente.
para que a mulher se sinta desejada, procurada, amada, benquista, como também o homem gosta de ser assim. Entende? Sim. Essa troca, para que ela se sinta assim. Então, isso engloba você dar condições para o casal desenvolver e ter a sua sexualidade. Precisa ser intenso? Existe normas para que você tenha. Olha, é normal você ter relação uma vez por dia, uma vez por hora, uma vez por mês, uma vez por semana? Não. Cada um, Não. né? Que... Existe a harmonia conjugal sexual. É um hábito de cada um. Tá? Se dá muito bem. E como você falou, o homem é isqueiro, fogão a gás, a mulher é fogão a lenha. Certo. Tem que soprar, abanar. O casal que tem maciar. que, né, Tem que ter ajustar. harmonia. Eles Acho se maravilhoso. É maravilhoso. conhecem. Se conhecem. Olha Quanto o que você falou. mais antigo, melhor fica a atividade sexual. Olha que coisa linda isso. Porque o que o senhor está dizendo pra gente é que talvez fique menos frequente, mas fica melhor. Fica melhor. Vai ficando mais interessante. Mais valorizada. Entenda isso, você valoriza muito esse momento. Certo. Tá? Não é uma rotina, não é um hábito, nada. É muito valor. Ô, doutor, Dedicação. eu acho legal, assim, se deu na fio, tá dando fio, tudo o Zil da vida. Viu na fila, tem vários. Isso, tem vários. Eu não sou da Vai, área. vai Famo- na fila. O famoso Viagra. Tá, tem várias isso aí, variações. aí a gente Entendeu? entende. A pílula Isso. Tem que ter algum homem, tem que ter algum cuidado, porque é tomado assim. Existe A uma lá faci- vão ter, a lá vai. vão ter. E você veja, se é que antigamente não tinha, né? Não tinha. Não tinha, né? Como é que era feito isso? Através do amor e relacionamento. Hoje você se conhece pela internet e já marca o encontro. Não tem ela, não tem ligação. E essa pessoa não sabe quem é. Esse jovem, seja ele maduro ou não, se sente seguro, ele faz uso, tá, de um suporte medicamentoso para que ele teoricamente não falhe. Qual o problema de você falhar? Né? Qual o problema de a mulher não ter prazer numa relação? Onde é que está escrito que é obrigado o homem ter relação e ter prazer? Onde é que está escrito que a mulher é obrigada a ter prazer em todas as relações? Não tem isso. Existe a harmonia que nós estamos discutindo. Tá? Então, guardando as devidas contraindicações, você pode ser utilizado quando muito bem indicado, com um profissional médico, afeta essas necessidades. Não esqueça que sexo é feito a dois. Tem que pensar na sua parceira. Exato. Sempre assim, porque nós estamos falando do recurso masculino e o seu recurso feminino, que nós temos que dar condições para ela. Sim. Tá? Um epitélio vaginal, por exemplo, quando você não está no seu climatério, você tem 25 camadas de células vaginais. Quando você entra no climatério, cai para 3. Nossa. Uou! Entende? Isso na prática significa Não. zero Atrofia. lubrificação? Atrofia, dor, lubrificação, não dispareunia tem. superficial, profunda, sangramento. Então você vai para o Machucar. sexo com o terço, rezando para Pra acabar, acabar. não rezando para iniciar. Entendeu? Sim. Muita gente usa o terço. Será que ele vai me procurar hoje? Será que eu vou ser Mas bem olha, vista? por isso que muitos velhos procuram menina nova. Por quê? Acho que a gente vê muito isso, né, Marcela? Acho que Eu acho sim, que é uma autoafirmação masculina, porque Também não tem a tem. correspondência do seu cônjuge, Isso, da parceira, porque ela não tem a capacidade nem a condição para que isso aconteça, né? Mas conversando, né, ao longo da sim, vida, sim. buscando O- orientação. E como você falou, eu estou vendo casais procurando, porque bonito. se vai, por exemplo, a esposa, depois de 2, 3, 4 meses, vai o homem atrás. Porque vai existir disparidade. Quando uma mulher bem modulada, vai existir desarmonia. Ele vai correr atrás. E se vai o homem, ele vai ficar muito feliz, a mulher vai perguntar o que está acontecendo, porque ela Ela se sentiu também mais vai, desejada. né? Eu também quero. E é um direito. Então, hoje, eu tenho visto, nesses longos anos, né, que a gente está aí, vai completar 43 anos, né, sentado numa cadeira de consultório, e a gente tem visto ao longo desses anos uma procura mais conjugal. Que legal. Legal, Isso é né? bom, O né? casal, Saber, né? fico Os dois feliz. estando bem. Tem uma pergunta aqui, mas ele já até respondeu. Dos alimentos ultraprocessados. Quem usa e quem não usa? Qual a diferença desse grupo na velhice? Não precisa nem falar. Já sabemos Ou fala, então, tudo. dos bons. Vou te Fala dar do dois, que- vou te dar 2 exemplos para você. Então, você, índio,
Não é índio de Hilux, índio garimpeiro, nada disso, tá? Índio. Tem câncer de mama? Não sei. Tem câncer de pele? E fica no sol, hein? Tem câncer de próstata? Acho que não, né? Tá. Muito bem. O que eles comem? O que é natural, o que é deles. O devido da caça, pronto. Eles não plantam, tá? Colhem o que já existe, por exemplo. Tá bem? Então, o que é natural? O que você colhe, o que você faz. E esse grupo também que você citou, né? Tô O que dando eles exemplo. comem? Tá? Esquimó. Esquimó mesmo. Tá? Onde é que começou o trabalho? Desculpe. Fica do à ômega vontade pra 3. tomar Obrigado. aguinha, viu, doutor? Do ômega 3. Né? Começou com esquimó, porque viu que eles não tinham eventos cardiovasculares. Né? E Por que eles alimentação? comiam o quê? Peixe. Peixe, foca, às vezes urso, gordura, mais um peixe ali que você tem Saudável, né? de águas bem frias e profundas, que rica em ômega 3. E é onde isso pode ter um combate a seus eventos cardiovasculares. Então, começou-se daí um trabalho há muitos anos atrás sobre os ômegas e o seu relacionamento com diminuição dos riscos cardiovasculares numa população de esquimó. Acho legal você falar do ômega, porque é um suplemento muito acessível para todo mundo. É. E a importância dele. Cuidado. Cuidado, porque a gente tem muito ômega, muito batizado, muito cuidado. Ômega fácil acesso, ômega que você estica o braço em qualquer esquina, Não é bom. entendeu? Não é bom, porque você vê que é ômega totalmente contaminado. Tá? Ah, é ômega de peixe, mas pode ter muito mercúrio. Como também. escolher? Entende? Você tem que ter, Você tem que farmácia ter de uma confiança, referência, você tem né? que ter, A por exemplo, a Manipulare. Manipulare é uma farmácia, quando eu estou fazendo propaganda, eu estou Não, dizendo que mas estou na isso é sua verdade. frente. É onde você tem a origem do ômega que você adquire. É, e isso é muito onde você importante. tem o resultado ao longo do seu tempo de uso. Tá? Tá. É um grande anti-inflamatório, um grande preventivo de Alzheimer que você tem. O ômega DHA, né, que tem essa molécula DHA, e tem o ômega EPA, ácido eucosanopentaeóico. Esse nome Epa! mesmo. Epa! Enrola, Epa! Doutor, epa! EPA, né? Que tem essa ação na proteção cardiovascular de varrer realmente placas de ateromas. Certo. Então, Que são as gorduras isso, nas artérias. artérias. Isso mesmo. Tá. Além do ômega, vamos aproveitar que a Adri falou de alimentação. Então, o senhor sugere ômega. Tem alguma outra suplementação que é bem-vinda nessa fase Sim, idosa? oleaginosas, verduras, frutas, legumes. Menos carne. E muito menos da proteína, tá? Você faz a opção de carne, preferência de peixes, tá? Né? Se for o caso, não tem jeito de você saber se está contaminado ou não, porque a gente tem conhecimento que o atum e o cação são os mais contaminados. Não sabia disso. Pois é, tá? E você come peixe não de cativeiro, geralmente o salmão é um peixe de cativeiro, tá? E naturalmente ele não é rosa. Ele é rosa porque a ração dele administrada é um corante. Ainda não bem que sabia. no Chile é o corante natural. Tá bem? Porque E o o salmão, nosso vem- o salmão ele tem uma cor cinza. Uma cinza. O salmão natural Não é cinza. rosado. E não é rosada. A rosa vem da ração que ele come. E o nosso é Entendeu? rosinha. É rosinha, porque Nossa, todos vêm do doutor Chile. Cássio, você me E são espantou. frescos. Entende? Então, você procurar ter alimentos saudáveis, frescos, quanto mais orgânicos, nem todo mundo tem acesso. Sim. Melhor, tá? Você fazer um prato sempre colorido, não fazendo uma monotonia. Hoje eu só vou comer alface, amanhã eu só vou comer alface. Hoje eu só como Colorido. abobrinha, amanhã eu vou fazer abobrinha. Não, é cabotinha, abobrinha, berinjela, vagem, Quanto mais legumes. colorido, né? Quanto mais diversidade você vai ter, melhor imunidade você terá no seu sistema intestinal, que é o maior sistema imunológico que você tem. Tá? A carne é bem-vinda, nós somos carnívoros. Sim, é muito bem-vinda. Nós não somos vegetarianos, tá? Tá. Nós somos carnívoros, também vegetarianos. Tá? Você não pode só priorizar, tá, a carne, porque a carne libera, né, muito nitrito, né, nitrogênio. Tá. Então, putrefa muito, demora muito para sair do seu organismo, o gás nitrogênio. Então, a pessoa que come muita carne, sai de um rodízio, come feito um leão, uma onça, e vai ficar 2 dias com aquela barriga Distendida. distendida. Por isso que o pum é fedido? Sim. Ele não deve cheirar, E como o diz, cocô tem que também. passar como uma brisa sem perceber o... Não vi. Ô, doutor Cássio. Entendeu? E Justamente. o que você né? me Putrefação. fala do ovo? Ovo? Olha, o ovo caipira, minha filha, o ovo é um alimento, vamos dizer assim, da humanidade, tá?
Eu adoro ovo, sou fã de ovo, como ovo, né? Se possível, diariamente. Gosto demais do ovo, ele tem a proteína e tem a gordura necessária. Tem vários componentes, né, que você, a xantina, as taxantinas, que você tem na gema do ovo, que é prevenção de lesões da mácula e assim por diante. Eu acho que o ovo, não tenha dúvida, muito bem-vindo. Ô, doutor, eu já ouvi de comer muito ovo e ter cuidado com o colesterol. Qual que é a relação disso? Bom, o colesterol nós vamos deixar para umas 2 horas depois para a gente conversar isso. Né, porque nós vamos conversar. O que você come, ele tem colesterol, sim. Tá? Mas não vai ser o ovo que vai... É isso que eu vou explicar. 70% do seu colesterol dosado no seu sangue, e para colher um exame de sangue de colesterol tem que ser um exame de sangue diluído, não pode ser acordei, fiquei de jejum 12 horas, que está errado. Tá? Você tem que manter a hidratação, que você é feita para isso. Então você tem que tomar no mínimo 3 copos de água até 1 hora antes da sua coleta de exame, para não vir um exame falso, que você tem um colesterol altíssimo, segundo alguns protocolos. Nossa, a gente faz tudo errado, Você entendeu? Que você faz um jejum de 12 horas, vou ficar de jejum, nem água toma. Vai ver um exame concentrado, vem tudo alterado. Um exame hemoconcentrado, entende? E 70% do seu colesterol você produz. Quando você tem um nível de colesterol satisfatório, significa que seu fígado é muito bom, tá? Seu fígado está funcionando bem. Tá? 30% no máximo é da sua ingesta. Entendi. Entendeu? 30% do máximo da sua ingesta. Eu acho que os benefícios que ela falou do ovo É muito melhor. superam, né? Superam muito, superam muito. Ele já Você foi vê. um vilão lá atrás por causa A base das nossas moléculas, vamos dizer assim, hormonais, dos nossos 202 hormônios, quase todos eles, mas pelo menos os hormônios esteroides, que nós temos hormônios esteroides, antigamente chamados hormônios sexuais, que hoje não são mais, e sim corporais. Por quê? Que é a testosterona, estrogênio, estradiol, progesterona, sulfato de hidroepiandrosterona, vou citar N outros aqui, a base da molécula é o colesterol. Se eu não tiver colesterol, não vou ter esses hormônios. A base da molécula de um hormônio, que é um pré-hormônio, que é a vitamina D, que é o colicalciferol, Depende. é a molécula chamada 17-dihidrocolesterol. 7-dihidrocolesterol, que fica na pele, embaixo da pele, que ela é metabolizada com a irradiação solar, e esse sol tem que ser das 10 às 14, sol do verão, não é o sol do inverno, que ele é oblíquo, tem que ser bem perpendicular. Certo. Que você, com Pra 60 tomar sol de diárias verdade. expostas, não vai desenvolver câncer de pele. 60 áreas expostas por 15 minutos, você desenvolve 10 mil unidades de vitamina D. Mas se você não tem o 7-dihidrocolesterol, você não vai produzir a vitamina D. Entendeu? Por que são chamados hormônios corporais hoje? Porque toda célula do nosso corpo humano, vou repetir para você, toda célula do nosso corpo humano tem receptores. Então existe uma íntima ligação com deficiência, tá, de hormônios sexuais e Alzheimer. Porque os nossos neurônios têm receptores. O nosso coração hoje é o órgão com o maior número de receptores hormonais. Então, a primeira indicação de uma reposição hormonal, uma modulação hormonal, vamos deixar bem claro, tá? É a proteção cardiovascular. O segundo órgão que tem o maior número de receptores, cérebro. Memória, cognição, raciocínio, Alzheimer, sistema nervoso central e periférico. Vasos sanguíneos têm receptores. Não dá Então, para negligenciar o não hormônio. dá para negligenciar. Mas você vai viver? Não vai viver? Sim. Quando você era jovem, aos 28 anos, aos 18, aos 20, você não estava no topo da sua produção hormonal? Sim. E por que tem que decretar a sua morte aos 50? Se você tem uma expectativa de vida de 98. Perfeito. Então, sobretudo para Que menopausa, direito andropausa, Que direito que tenho eu de decretar a morte de um paciente? Você não pode usar. Os conceitos mudaram muito. Mudaram demais, entende? Então, a célula do coração, que é chamada cardiomiócito, hoje é chamada cardiotestócito. Depende Depende do hormônio. total de Já entendeu? testosterona. Então, o maior vasodilatador que nós temos, natural. Certo. Entende? É uma roda, né? Se uma não tem roda. colesterol, não produz É, tudo hormônio. só- Mas a gente vê a Estão integradas. diferença da qualidade de vida de uma mulher que repõe e de uma mulher que não repõe. É pele, é cabelo, é memória, é
tá tudo relacionado. Já fiz proposta para a paciente, falou, tira uma fotografia sua hoje e tira da sua amiga que não vai usar, daqui 10 anos você pega. Tem muita Eu sei que o diferença. senhor já falou de várias maneiras, mas queria que a gente falasse de forma bem clara, porque existe uma dúvida tremenda nessa questão da reposição hormonal. Então, o senhor, como especialista em hormônios, está dizendo que, de fato, a mulher não precisa ficar refém desse processo de menopausa e ela precisa buscar orientação para fazer a reposição? Perfeitamente. A menopausa dela começa antes dela interromper a menstruação. Então, nós vamos começar a pensar, antes disso tudo, nós falamos da pré-concepção, né? Então, a qualidade, essa mulher que nasceu, ela vai ter uma qualidade boa de óvulos, tá? Vai nascer em torno de 300 a 400 mil óvulos, perfeitamente, Certo. tá? Que vai produzir esse ovário os hormônios necessários à sua vida, aos seus hormônios esteroides femininos, vamos dizer assim, tá bom? Então, já começa aí. Então, o que é a menopausa? Tá? Primeiro, quando você tem a primeira menstruação, é chamada puberdade, chamada menarca. É a primeira menstruação. Aí você vai entrar na fase de puberdade. Eu troquei. Então, você vai entrar na fase puberdade ou fase reprodutora. Então, essa fase tem um período onde você deixa de menstruar, chamada menopausa. Menstruação, pausa. Menopausa. Parei de menstruar. Aí você vai entrar numa fase chamada climatério. Então, não faça confusão de menopausa e climatério. Menopausa é interrupção. Climatério é a fase que a mulher se encontra pós-menopausa. Então, essa fase reprodutiva não teve uma duração? Certo. Não chegou até na menopausa? Aí você entra na fase do climatério. Até quanto tempo dura isso? Até você morrer. Enquanto você viver, você vai estar no climatério. De direito, eu, como médico, tenho de decretar sua morte precoce. Se você está tendo como hormônio dependente seu coração, seu cérebro. Por que eu vou decretar que você vai ter Alzheimer, diabetes, obesidade? Então, se a obesidade na mulher, você tem 80%, hormônio não dá câncer, tá? Hormônio natural, hormônio isomolecular. Você nasceu com ele, é aquilo que você está, certo? Então, São os o hormônio bioidênticos, né, doutor? chamado bioidênticos, que é uma nomenclatura que eu uso isomolecular, que é a mesma né, tipo de molécula científica que você faz, química, que você produz. Entende? Melhora a sua qualidade de vida. certo. Você entendeu? Entendi. Então, o que são os hormônios sintéticos, filhas? Que aquilo não é hormônio que se compra em farmácia. Aquilo é remédio. Ok. Então, você usa, vou citar o nome, não vou citar o nome do remédio, mas o que é? Tibolona. Certo. Ah, eu estou usando hormônio. Não, você está usando o remédio. Teu organismo conhece tibolona? Não. Ah, eu vou tomar o meu, tem etinil estradiol com gestrinona, com não sei o quê, com drosperinona. Teu organismo conhece drosperinona? Não, é um remédio. Ah, eu vou usar progesterona, não é medroxiprogesterona. Ah, eu vou usar um levonorgestrel. Não, mas não é o estriol. Levonorgestrel é os anticoncepcionais da vida, Um dos né? anticoncepcionais. Então, isso é remédio. Então, todos os sintéticos Sim. contra E por que isso. fazem isso? Esses faz... E por que fazem isso? Porque eles têm que ter patente. Então, hoje eu vou fazer o etinil estradiol, passo 10 anos, eu montei o valerato de estradiol, só mudar os radicais de carbono na constituição química, eu vou fazer minha patente. Entendi. Só que esse tipo de remédio, eu já falo que não é hormônio, isso é remédio, tá? O que acontece? Vai fazer um descaminho, vai sofrer aromatização ou uma redução, tá? Seja hepática ou seja nas células, que onde vai desenvolver umas estronas que são cancerígenas. Aí vem-se o conceito que hormônio dá câncer. Não, é remédio que dá câncer. Ok. Tem uma grande diferença. É diferente. Uhum. Você entendeu? Tá. Se antes eu era defensor, tá, da hormonologia, que hoje a gente chama o nosso estudo de hormonologia, hoje eu sou testemunha disso. E se você quiser, eu conto para você. Ah. Mas hoje eu sou testemunha disso. Ok. O senhor quer contar ou deixa Vamos pra... deixar para depois. Então tá bom. Ó, gente, já- olha lá. Já vamos longe aqui, né? Vai ter que Eu voltar. não vou dizer para você porque eu Compromisso. sou testemunha. Ok. Dri, a gente está terminando. Você tem alguma pergunta ainda em porque aberto? acho que já falou
Tudo. Fomos, né? Eu acho que foi Fomos. além, por exemplo, essa questão da É. sexualidade que a gente Não, olha, acabou cê tocando sabe aqui. que todo mundo relaciona, tipo assim, eu tive câncer, hormônio dependente. Uhum. Então, os médicos, eles falam, nossa, nenhum tipo de hormônio. Só que esse conceito já não é mais existe assim, mais não desde existe 2012. mais. Por quê? Olha aqui, Marcela, depende o hormônio que você repõe. Foi como ele disse. Por isso você tem que Se- ser bem acompanhada, né? Então, se é um hormônio que você produz, ele não vai te fazer mal. O que faz mal é o sintético, aquele que você não produz. Então, esse que tem problema. Ô, doutor, eu Hoje tô você vendo... tem que seguir alguns guidelines, né? Obrigatórios, né? Entendeu? Eu Mas a gente vejo- tem o livre-arbítrio de conversar com o paciente, ou com a paciente, com o cliente ou com a cliente, explicar os motivos, as necessidades, os prós e os contras, e você ter um conceito mútuo, olha, consentimento mútuo. se eu estiver errada, você me corrige. A gente vê que os jovens estão tendo uma vida ativa mais cedo. Sexualmente ativa, você disse? Mais Aham. cedo. Antigamente, não era tão... Eles estão iniciando a puberdade mais cedo. Então, Menstruando, mas Menstruando mais cedo. E as meninas já começam a usar anticoncepcional com 12 anos, 13 anos. E o anticoncepcional é sintético. Então, olha a chance dela desenvolver um câncer, desenvolver algumas patologias Obesidade, aí. A obesidade. diabetes, infarto, AVC, tromboembolismo. Doutor, nesse trombose caso... ó, Gente, nesse a gente caso, ficaria aqui 3 não, horas. vamos mudar o caso, assunto até. Um DIU, algo, Sim, né? eu Seria acho uma que opção, né? uma orientação, a primeira orientação que você tem para essa criança é por que ela está menstruando mais cedo, né? Então, você veja que antigamente você considerava puberdade precoce 15, 14, 12, 9 agora. Eu já vi. Nossa. Por que isso? Porque nós estamos carregados de xenoestrogênio, plástico, micro-onda, tampa de plástico, Tupperware, certo? Aquecer em invólucros de plástico. Isso libera xenobióticos, xenoestrogênios, que vão ocupar receptores estrógenos, não casam, chave e fechadura, mas pelo menos estimulam essa menina ovular mais cedo e ela menstruar mais cedo. As informações que nós temos na televisão hoje, o estímulo da sexualidade precoce, seja masculina ou feminina. Antigamente você tinha a Xuxa, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Então virou-se um beijinho, beijinho. As crianças não se beijavam quando criança na boca, mas depois da Xuxa acham isso normais nas escolas pré-infantis, maternais. Certo? A televisão, essas novelas hoje que estimulam Estimula, demais né? a sexualidade, apelativas, porque prende a atenção. Entendeu? Estimula muito a sexualidade na infância. Então, outdoors que você vê, por exemplo, uma propaganda de uma Gillette, um sujeito fazendo Gillette, uma mulher seminua do lado, o que vai dizer a Gillette com a mulher seminua do lado? Então, prende a sua atenção, isso é um mecanismo apelativo, esse é um mecanismo da mídia que usa para você, mas tem as suas consequências. Isso vai impactar na velhice Entendeu? dessas crianças, Justamente, né? tá? E a gente tem que deixar claro que a modulação hormonal, às vezes, não serve para todo mundo, tá? As pessoas têm alguns conceitos, algumas coisas que não querem, ou têm algumas contraindicações precisas. E deixar claro que Específica, fica né? ao arbítrio de cada colega, de cada médico e seu próprio paciente, tá? E a reposição hormonal não é indicação de sexualidade. Sexualidade é consequência natural. Ô, doutor, a gente Perfeito. tem um quadro aqui no Conexão Saúde que chama Receitinha. O que é isso? É alguma dica bem prática para os espectadores, para a gente facilitar a vida deles mesmo. E a de hoje é a primeira atitude que a gente tem que ter para a gente chegar aos 90 anos, assim, muito bem. O que comer? Como eu falei no começo, nós somos o reflexo que nós comemos, nós temos a doença que nós ingerimos, tá certo? E antes da gente propor qualquer tratamento para o seu paciente ou para o meu paciente, eu tenho uma pergunta para fazer para ele, respondendo a tua receita. Essa receita é importante. Antes de eu propor um tratamento para você que está me assistindo, você está disposto a abandonar o que o fez ficar doente? Nossa. Essa é a primeira receita.
Se você está disposto. Entendeu? Senão nada vai Senão, resolver. não resolve, Se eu for né? somar o mesmo número, eu vou ter o mesmo resultado. Tá certo? Então, o que você come, o que você põe para dentro, o que você põe na boca, tá? A sua vida começa no meio dos seus dentes. É assim, quanto menos industrializados, quanto menos que você usar, quanto menos açúcar não deve entrar na sua casa. Eu passei vergonha já na minha casa, faço café, não tem açúcar? Não tem. Tem adoçante? Não tem. Entendeu? Eu tomo assim, senão você mata o gosto do seu café. Toma açúcar puro. Entende? Não tem. Simplesmente isso não tem. Não tem. Ah, vamos fazer um bolo. Assim, vai fazer farinha de aveia, farinha de arroz, ou outras coisas mais. Eu evito muito a farinha de trigo, que é um amido. O amido é um disacarídeo. Quando ele quebra em 2 moléculas de glicose. E o maior índice glicêmico que nós temos é o pão. O segundo maior índice glicêmico que nós temos é uma batata inglesa quente. Quente, ela dá pico de glicemia. Então, primeira receita que nós vamos evitar, confeitos, biscoitos recheados. Uma criança não come como é que chama aquilo lá? Um sorriso, como é que chama? Traquinas. Traquinas, né? Você veja nesses supermercados e aonde que fica a gôndola desses biscoitos recheados? Embaixo, na altura dos olhos das criança, crianças. Porque ele já vai e pega. Ele não come 2, 3, ele come um pacote. Um pacote daquilo você tem, em média, meio copo de açúcar e 50 ml de óleo mineral. Óleo de soja, óleo vegetal. Dá para você entender isso? Sim. Tá? Então, você veja refrigerante. Então, o segundo que você tem é refrigerante. Como eu já citei, qualquer tipo de refrigerantes. Né? Um pH, assim por diante. Tá? Perfeito. Então, alimentos industrializados para você evitar e muito. Batata frita nem pensar, tá, pessoal? É o terceiro. Que Tá? aula, hein? Então, você vai saber. A atividade física, sabe, Maria Eduarda, faz parte do ser humano. Nós precisamos andar, caminhar, não necessariamente correr, mas nós precisamos praticar. Não precisam ser intensos de alta intensidade, Se nem queiram movimentar. fazer. A pessoa mais periodicidade, idosa não né? tem, inclusive, condicionamento físico e talvez nem osso, nem musculatura para suportar ou sustentar isso. Então, feito de média intensidade, de primeira mão orientada, certo? E ao longo da sua vida, ao longo dos seus dias. E quem não tem possibilidade numa academia, vai caminhar. Sim. Vai caminhar, vai carregar sacola de supermercado, Sobe escada. sobe Sobe escada, escada. Exato. deixa o seu elevador, faça um projeto que você tenha que caminhar 40 minutos por dia, seja na escada, seja na ida até o seu serviço. Pronto. Você caminhando 40 minutos por dia, um benefício que você terá cardiovascular, é comprovado por inúmeros guidelines, trabalhos cardiovasculares, é assim, um grande sucesso. Falou tudo, né, Perfeito. gente? Falou. Que Nossa, aula. Ai, gente, e Gente, a gente vai ter compartilhar. que finalizar. Vamos. Ai, que Tem, pena. o pessoal tem hora. Esse que é o É. negócio, porque a gente já viu que dá pra engatar. Nossa, a gente vai ter que aqui voltar pra ficaria falar. 3 Doutor podcasts. Cássio, eu acho que você vai ter que voltar. Ele tem que Só revelar tô o te segredo da falando. reposição, da É, modulação. isso. Eu acho que a gente precisa fazer Não, um mergulho depois nessa parte hormonal, que é tão... Pra mim, que sou leiga, eu sou, tá, gente? Eles não, e estão ele, da saúde. E ele não Falar de revelou algo hormônios. que ele colocou uma interrogação que depois ele vai ter que vir contar. Vai sim. Doutor Cássio, eu estou imensamente feliz por estar com você, Eu que agradeço. por poder compartilhar o seu conhecimento, né, e levar para esse público maravilhoso que a gente tem esse tipo de informação. Gratidão sempre. Eu que agradeço, Sou Adriana. sua fã. Eu também. Toda vez que eu encontro esse homem é uma aula. Olha, E pô, vai, é. ele fala, e vai. Eu aprendo muito com você. Eu agradeço. Todas as vezes. Muito Eu que agradeço, obrigada. Maria Eduarda. Muito obrigada. Eu que agradeço a Farmácia Manipular, a Adriana, Maria Eduarda, Marcela, pode não ser tudo correto, tá? Sim, Mas a sim. gente tem que deixar um legado na nossa vida, tá? Se eu pude ajudar alguém, deixar alguma coisa, eu acho que eu fiz a minha obrigação hoje, através de vocês, tá? Me sinto muito obrigada. honrado de estar aqui e me coloco à disposição para que, numa próxima oportunidade, a gente possa também
poder ajudar o próximo. Com Que certeza, maravilha, doutor. maravilha. Agradeço. Doutor Cássio, eu também quero registrar o meu agradecimento. Foi uma aula mesmo, muito rica. Eu tenho certeza que o pessoal aproveitou demais, né? E quanta coisa, assim, insights à medida que o senhor vai falando. E a gente vai se preparar, né? Para nos tornarmos umas avós, uns avós, Perfeito. assim, cheios de vitalidade, empolgados com a vida, Com né? certeza. Chegando o mais inteiro possível, né? Para essa vida que realmente está cada vez mais alongada. E antes de finalizar, eu tenho um negocinho pro doutor que eu Ah, trouxe. tem que doutor, ter. pra você. Poxa vida. Mas eu quero que você abre. O que será que tem? A cada programa ela traz uma coisa Não, diferente. olha aqui. Ele suplementa tudo. Ah. Ele suplementa tudo. Vamos Abre aí. ver. Creatina. Muito bom. Anti-Alzheimer, isso é importantíssimo para a musculatura, para o nosso cérebro. Temos que usar desde a juventude. O cérebro Que beleza. precisa disso. Creatina. Muito obrigado. Que legal. Muito obrigado. E não viu? tem contraindicação essa? A Dose creatina pode... independente. Glutamina, um excelente pré-biótico para alimentar o nosso sistema imunológico, para favorecer a musculação. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá vendo? Adorei. Isso aqui. Gente, olha aqui, ó. Faço uso. Glutamina e creatina da Manipulare é produto patenteado com registro, tá? E a pronta entrega. Que Tá legal. bom? Você encontra lá. Muito obrigado, Adriana. Olha, Muito gente, obrigado. então a gente vai fechando assim nesse clima de alegria mesmo, deixando um beijo pra você, lembrando, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu tenho certeza que surgiram questões aí dentro da sua cabecinha, do seu coração, à medida que você foi ouvindo essa conversa. Despertou muita coisa, porque por aqui foi assim também. Então, conversa com a gente, segue @Conexão Saúdecast lá no Instagram, onde a gente está sempre interagindo, conversando, é super importante pra gente. E quem ouve no Spotify, deixa as estrelinhas, porque assim a gente chega a cada vez mais pessoas. Por favor, façam isso para ajudar a gente cada vez mais, para a gente ficar cada vez mais pertinho. Marcela, mas eu tive um elogio essa semana. Diga. Elogio a gente gosta, né, doutor? Uma funcionária que trabalhou muito tempo com a gente, hoje ela se desligou, mas ela passou uma mensagem para mim. O seu podcast está me fazendo crescer. Estou aplicando várias dicas que vocês estão dando pra gente. Então, a gente está Eu chegando fiquei onde muito a gente feliz quer. porque o que a gente quer É a nossa missão, é né? a nossa missão, Com atingir as pessoas. Sim. E são com coisas pequenas. Exato. Que todo mundo tem acesso. Sim, sim, né? sim. É um caminho mais fácil, um caminho melhor para envelhecer bem, né? Maravilha, maravilha. A gente fica muito feliz. Estamos de volta, então, no dia 6 de fevereiro. Marca na sua agenda. Se você se inscrever no canal, você vai receber, inclusive, o lembrete, o avisinho, para não perder nada. Um beijo e até a próxima.